Uma porção diária para uma vida vitoriosa, e hoje eu vou falar sobre Gideão. Gideão está em Juízes 6, no versículo 11. E veio ali um anjo do Senhor e se assentou debaixo de um carvalho que ficava em Ofra, que pertencia a Joás, o Abiesrita. O seu filho Gideão debulhava o trigo no lagar para escondê-los dos midianitas. Vou pular direto para o 14, que diz assim: E o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesse poder, e tu salvarás Israel das mãos dos midianitas. Não te enviei eu? Tem algumas traduções que diz assim: Vai nessa tua força, né? O Senhor falando para Gideão acerca do trabalho que o Senhor tinha pelas mãos de Gideão. E quando eu, né, inspirada pelo Espírito Santo, resolvi falar de Gideão, foi justamente por Gideão ser um homem que, né, hoje nós temos isso como um hábito, né, de a gente falar dos improváveis. Muitas pregações a respeito das pessoas improváveis que o Senhor escolheu, falando sobre as pessoas que normalmente, se a gente for olhar bem, nem nós mesmos nos escolheríamos, né? E a gente olha para essa situação de Gideão malhando trigo no lagar, fazendo algo para conseguir o sustento para sua casa, para que os midianistas não roubassem aquilo que eles estavam plantando e colhendo. E chega um anjo e diz para ele assim: Olha, Gideão, valente, valoroso. E ele olha e diz: Ixi, acho que não é comigo que está falando, não. Quantas vezes é assim conosco também? Muitas vezes nós achamos que não somos capazes, que o Senhor errou o endereço, que o Senhor, ao nos escolher, errou, né? Muitas vezes nós somos pegos, às vezes, eu falo de surpresa, pela nossa liderança, por pastores que estão acima de nós, dizendo: Olha, eu vou colocar esse trabalho na tua mão. E a gente diz: Meu Deus do céu, não, eu não. Aí eu vou orar, né? Uma das desculpas que a gente dá, porque eu não falo desculpas, lógico que a gente precisa orar. Em todo tempo a gente precisa orar, precisa entender. O Senhor precisa testificar no nosso coração aquilo que o Senhor está colocando na nossa mão. Mas muitas vezes as pessoas usam isso como um artifício, né, para dizer assim: eu vou orar, depois eu te respondo. É um modo de estar protelando, né, a decisão, a resposta. Aí a pessoa fica em oração, fica em oração. Tem pessoas que demoram muito tempo para responder, porque ficam orando, e às vezes já tem até confirmação, mas tem um medo no coração de tomar uma atitude. Mas eu vou fazer isso, uma responsabilidade tão grande, algo tão, né, além das minhas forças. Eu sou limitado, eu não tenho experiência com isso. Aí a gente vai colocando um monte de desculpa. A Bíblia vai contar que Gideão, ele pede provas, né, para Deus. Ele faz 2 provas com o Senhor a respeito do velo, né, da lã. Ele disse: se estiver molhado, ele ia deixar ali no sereno, se estiver molhado, só o velo, e em volta estiver seco, era uma prova de que Deus estava realmente falando com ele, de que realmente Deus não tinha errado em escolhê-lo, né? Que era ele mesmo, ele queria uma prova de que era ele mesmo o escolhido, de que o Senhor estava com ele, de que era ele que era para fazer, né, esse trabalho, essa obra para o Senhor. E aí depois ele vai fazer uma outra, um outro, assim, ele queria uma outra prova de que realmente era Deus. E ele falou o contrário. Ele falou assim: se ao redor estiver molhado e o velo seco, eu vou entender que o Senhor está falando que é eu mesmo, que eu que vou livrar Israel das mãos dos midianitas. Trazendo para os dias de hoje, né, como nós costumamos dizer, não é diferente conosco. Quantas vezes o Senhor coloca alguma coisa na nossa mão e a gente se sente incapaz? A gente pede provas, pede sinais,
ao Senhor para entender realmente, é Deus falando comigo? Será que eu sou capaz? Será que Deus não errou? Será que não era a irmã do lado? Será que não era o irmão do lado? E muitas vezes a gente se acovarda. Por quê? Porque a gente pensa na nossa limitação, na nossa capacidade. A gente não pensa que o Senhor irá nos capacitar para esta obra, que nós temos a nossa parcela, sim, de nos empenhar, de orar, de buscar, de estar ali presente, sempre dando o nosso melhor, fazendo o melhor, porque nós estamos fazendo para o Senhor e para o reino dele, mas a gente se sente incapaz e a gente esquece que a gente tem um Deus e que nós temos o Espírito Santo. E a palavra do Senhor vai dizer que era 100, se eu não me engano, 135 mil midianitas. E Gideão venceu com 300 homens, com as estratégias dadas por Deus. Eu quero dizer para você que está vendo esse vídeo, se Deus te chamou, Ele vai dar estratégias para você romper, para que teu ministério cresça, para que o que Ele colocou na tua mão venha a prosperar, a crescer. Ele vai fazer isso. E eu acho interessante, a palavra de Deus fala, né, que o Senhor Deus mesmo fala para Israel não achar que foram eles que venceram os midianitas. Por isso o Senhor deixou só 300 homens, porque eles iam se engrandecer. E eu acho até que o Senhor, Ele se agrada muitas vezes quando nós temos um pouco de temor no nosso coração, quando nós nos sentimos, às vezes, incapazes de realizar aquilo sem a ajuda dEle. Porque senão a gente ia estar sendo soberbo. Não, eu faço, pode dar aqui que eu vou conseguir. Muitas vezes esse modo da gente dizer, Senhor, realmente sou eu. É o modo da gente dizer, Senhor, eu estou na total dependência do Senhor. Eu estou na total dependência do Teu Espírito, porque se o Senhor não for comigo, eu não sei o que vai ser de mim. E a gente vê vários improváveis na Bíblia. E se a gente for para a história de Davi, a gente vai entender um jovem que nem se assentar na mesa não ia se assentar. Se Samuel não dissesse, olha, acabaram-se os mancebos, enquanto não vir todos aqui, não passar todos aqui, nós não vamos sentar para comer. E aí o pai, tem um lá que está apacentando as ovelhas. Como dá a entender que o pai esqueceu dele. Dá a entender que os principais eram os irmãos de Davi. Davi também era um improvável. Talvez eu e você nessa noite estamos nos sentindo improváveis. Dizendo, Senhor, o Senhor errou de endereço, o Senhor mandou o anjo, mas eu acho que o anjo ia na casa da irmã do lado. Da dirigente do ciclo de oração, da irmã que está à frente do louvor, que está ministrando, a do obreiro, da obreira, mas não, o Senhor errou o endereço. E o Senhor não erra o endereço. O Senhor conhece o nosso coração e Ele sabe para que Ele nos criou. Ele sabe exatamente para que Ele nos fez. Ele tem uma obra na minha vida e na tua vida. E se alguém, né, tem essa incumbência, nesse atributo de capacitar pessoas, é o Espírito Santo, é Deus. Que é por Ele que nós fazemos todas as coisas e Ele vai nos dar a direção, eu creio, Ele vai te dar a direção. Se Ele colocou alguma coisa na tua mão, recebe, né, com zelo, com carinho, trata disso como uma joia preciosa que você recebeu, como um presente do Senhor para você fazer a obra de Deus, participar, né, do reino de Deus, daquilo que o Senhor está fazendo na terra. Se alegre, seja grande, seja pequeno o que você vai fazer, seja assim, sabe, em evidência, esteja em evidência ou não, ou seja algo que pareça que você está ali sozinho, que ninguém está te vendo. Muitas vezes é assim na oração, né? Quando a pessoa ela é aquela pessoa de oração, aquela pessoa que busca, aquela pessoa que ora, intercede pela igreja,
pela liderança, pelos departamentos, ela fica ali parecendo que solitária, ninguém está vendo, mas o Senhor está vendo aquilo que ela está fazendo. E a Bíblia fala, né, que o Senhor, Ele é galardoador daqueles que buscam a Ele. O Senhor é quem recompensa aqueles que fazem a obra dEle, aquilo que Ele se agrada, aquilo que Ele tem, né, colocado nas nossas mãos. Quem vai nos retribuir é o Senhor, porque com Ele está a recompensa. Que nessa noite nós possamos pensar nisso. Talvez você está se sentindo pequeno, pequena, mas quem vai te capacitar é o Senhor. A capacidade vai vir dEle. Davi matou o urso e o leão. Quem capacitou? O Espírito Santo. Gideão teve estratégias. Um homem que estava ali, malhando trigo no lagar. Um camponês, um agricultor, pegando sustento para sua família. Teve estratégias que o Senhor deu para ele para vencer uma guerra. E tantas outras pessoas na palavra de Deus, né, nós temos como pessoas improváveis. A própria, né, mulher que salvou ali os espias, que me fugiu agora o nome dela da minha cabeça, ela que escondeu os espias, uma mulher improvável, mas ela foi citada na palavra de Deus, uma mulher que se tornou importante na linhagem de Jesus. Tantas outras pessoas na Bíblia, o Senhor deixou relatado para que eu e você pudéssemos entender e compreender que o Senhor é quem escolhe e que o Senhor é quem capacita. Nós temos a nossa parcela, sim. Nós temos que ir atrás de conhecimento, de informação, nós temos que orar, buscar, nós temos que entender qual é o momento que nós estamos, o que o Senhor quer para aquele momento, para aquilo que nós estamos fazendo, como vamos agir. Nós temos essa incumbência, nossa parte nós temos que fazer. Mas a capacidade, as estratégias vão ser dadas pelo Senhor, pelo Espírito Santo, que trabalha na nossa vida e nos guia. Em nome de Jesus, entenda, você não faz nada por você, é o Espírito Santo que te capacita. E se o Senhor te escolheu, Ele não errou o endereço, Ele sabe exatamente quem é você. Ele conhece exatamente quem é você. Dores, traumas, incertezas, tristezas. Ele conhece você, o temperamento. Às vezes a gente fala, Senhor, como pode o Senhor me escolher? Olha como que eu sou, tô arrebentada pela vida, cheia de problemas, de dificuldades, de mágoa, de ressentimento. Eu tô, sabe, precisando de cura, mas o Senhor me escolheu. E nessa trajetória, nessa caminhada, se dedicando às coisas de Deus, fazendo a obra de Deus com zelo, com amor, o Senhor, Ele vai trabalhando na nossa vida. Ele vai nos curando das nossas feridas. Eu sei que muitas vezes as pessoas dizem assim, você precisa estar curado para você fazer a obra de Deus, porque você não, as suas mágoas, tristezas, as suas feridas vão, né, ser projetadas sobre as pessoas. Mas eu também acredito num Deus que quando a gente entrega o nosso coração pedindo essa cura, nesse momento que nós estamos trabalhando para Ele, fazendo a obra dEle, com amor, deixando as nossas feridas até mesmo de lado e dizendo, Senhor, não, eu vou ser fiel ao Senhor. Eu sei que eu estou cheia de mágoas, de tristezas, de dores, mas eu creio que o Senhor vai me curar. Eu creio que nessa trajetória o Senhor vai me curar.